PMN, Milton Andrade, aqui no Jornal da Fã, pela Fã FM Aracaju e Fã FM de Carmópolis, meu caro Wendel Joaquim Lacerda Lessa. Entrevista. Meu caro candidato a governador do estado de Sergipe, Milton Andrade, pelo PMN. Bom dia, candidato. Bom dia, George. Bom dia, Sergipe. Muito obrigado pelo espaço concedido. Um prazer imenso estar aqui hoje para falar um pouquinho de nossas propostas para Sergipe. Isso. O senhor chegou aqui informando que é o candidato mais novo, 30 anos, é isso? Exatamente. Eu tenho 30 anos de idade. É a idade mínima exigida pela Constituição Federal para que alguém possa pleitear o cargo de governador. E por que começar já como candidato a governador? Foi que houve? Dois motivos, George. O primeiro motivo, perfil pessoal. Eu venho de gestão de empresas. O que eu sei fazer é administrar. Então, onde eu posso contribuir mais é no Poder Executivo. E o Poder Executivo é justamente o cargo de governo. E o segundo motivo, porque eu acredito que dos cargos que estão disponíveis à eleição, deputado federal, senador, deputado estadual, o que mais tem poder de mudar a vida da população é o de governo. Porque tem o comando do orçamento de quase 10 bilhões de reais ao ano, é quem destina as políticas públicas e é quem concentra o poder em um só. Deputado estadual são 24, federal são 8, senador são 3, e todos eles fazem parte de um órgão colegiado em que você não consegue de forma imediata e direta trazer os benefícios da população. Como eu sou um pouco inquieto, eu precisava de alguma coisa que me desse uma autonomia maior e condições de trabalho maior para implementar as mudanças necessárias que eu acredito que transformaria a vida de Sergipe muito melhor. O tempo de televisão, se eu estiver equivocado, é 15 segundos, não é isso? Isso, 16 segundos, 15 segundos. Vai ter condições de caminhar, levar a mensagem para o povo sergipano? É uma batalha desigual, né? Eu esperava mais do tempo de televisão, até pedi para o jurídico analisar. A gente esperava algo próximo a 30 segundos. Realmente não é algo que eu tenha afinidade. Eu não sei explicar porque veio a menos do que a gente esperava. Mas, de fato, é um tempo muito pouco. É uma batalha desigual. Nossos concorrentes têm 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Inserções de televisão de 30 segundos. Eu tenho 20. Nossos concorrentes têm 280, 399, 180. Então, realmente é uma batalha desigual, você não tenha dúvida disso. Assim como a batalha de Davi e Golias também era uma batalha desigual, com um gigante contra uma pessoa normal, comum. Mas o que Davi fez foi jogar um jogo diferente. Não foi um confronto de força e nem um confronto físico próximo. Foi um confronto à distância, de estratégia, de inteligência. E é isso que eu quero fazer na campanha. Usarei esses poucos 15 segundos que tenho para convidar o eleitor a conhecer um projeto novo, um projeto diferente, um projeto de renovação de verdade. Não aquela renovação de sempre. Para que eles possam vir para nossas redes sociais e conhecer um pouquinho mais de quem é Milton, do que faz Milton, quais são as ideias de Milton. Isso. Milton, com 30 anos, se eleito for, pretende fazer o quê pelo povo de Sergipe? De forma geral, reduzir o inchaço da máquina pública, equilibrar as contas, devolver a saúde ao povo sergipano, melhorar os índices de educação, já que temos a pior educação pública do Brasil, fazer um planejamento de segurança pública para que o sergipano possa se sentir seguro novamente e gerar emprego. Gerar emprego, sem dúvida, eu deixei por último para falar mais sobre esse tema. É uma situação caótica atual em Sergipe. Hoje o que mais se pede, o que mais se ouve, o que mais se fala na rua, me consiga um emprego de qualquer coisa. Foram perdidos nos últimos 3 anos quase 30 mil postos de trabalho em Sergipe. Nós vamos criar 65 mil postos de trabalho, de empregos, nos próximos 4 anos. É pouco, não é muito. Por exemplo, no quadriênio 2010 a 2014, foram gerados quase 100 mil empregos. Mas era um outro Brasil, um crescimento econômico pujante, e aí sim era possível você crescer naquele ritmo. Atualmente a gente não vai conseguir retomar o ritmo de 2010 a 2014, 2009 a 2013, na verdade, perdão. 2009 a 2013, e nós iremos gerar 65 mil empregos para devolver a dignidade. A dignidade de quem precisa, a dignidade de quem está na fila do SUS, a dignidade de quem precisa trabalhar e hoje não tem como deixar seu filho na creche. É isso que nós vamos fazer, Jorge. Isso. Então, o principal problema, na sua visão, é o desemprego aqui no Estado.
é um dos grandes problemas de Sergipe. Isso. Para a área da saúde, você pretende fazer o quê, Milton Eduardo? Andrade. Milton Andrade. Eu tenho um xará do hospital, isso, é um xará ilustre. Isso. Então, na saúde, nós precisamos... Muita gente fala que o Hospital João Alves está caótico. O grande problema do Hospital João Alves é que as redes de saúde anteriores ao João Alves não funcionam. Isso desde o pronto atendimento lá no município ao hospital regional. É uma grande mentira de que Sergipe está faltando leito. Veja, falta leito, mas esse não é o maior problema. Tem ociosidade de leito. Nos hospitais regionais, a ocupação é de 38% a 60%. Quer dizer que sobra vaga no hospital regional. E o motivo desses leitos não estarem 100% ocupados é porque falta pessoal, falta insumo, falta equipamento. O que nós temos que fazer é investir nessas redes anteriores de atendimento, ou seja, a saúde é dividida em 3. Baixa complexidade, os municípios; média complexidade, hospitais regionais; alta complexidade, o Hospital João Alves. Para que não chegue no Hospital João Alves, que é de alta complexidade, casos que deveriam ter sido resolvidos no município, no pronto-socorro, na UPA. E através disso nós vamos desafogar o João Alves. Uma estatística divulgada agora em julho, que 90% dos atendimentos no João Alves não eram de alta complexidade. É a prova de que o problema não está na estrutura do Hospital João Alves. É um hospital grande, com muitos leitos. O problema está que toda a rede de filtro anterior não funciona. E se você não tem uma rede de filtro anterior, você sobrecarrega o Hospital João Alves e aí não tem jeito. Então nós vamos fazer um planejamento sanitário, planejamento de saúde pública, em que iremos capacitar todos os agentes envolvidos na saúde pública municipal, dando metas. O Estado vai se colocar como um grande condutor, indutor da saúde, dando metas, dando estrutura e cobrando resultados. E aqueles municípios que atingirem o resultado serão beneficiados financeiramente. A mesma lógica que o Ceará fez com a educação, que Pernambuco fez com a educação, que é feita na segurança pública, nós vamos fazer na saúde. Aqueles que atingirem metas, melhorarem seus desempenhos, terão repasse. Lembrando, o Estado vai capacitar e fiscalizar, dar metas e orientar como cumprir essas metas. E nos hospitais regionais faremos a reestruturação para que os problemas sejam resolvidos nos hospitais regionais. Por exemplo, contratação de médico emergencista, que possa fazer cirurgias de emergência, que não seria um especialista fazendo, mas que resolve o problema de imediato e que bota o hospital para funcionar. Se for contratar médico para todas as especialidades em hospital regional, vamos ter que ter 36 médicos à disposição. É inviável, é impraticável, não vai funcionar. Então nós temos que ter... A medicina moderna está fazendo o caminho inverso. Aquilo que é eletivo, ou seja, que não é de urgência, vai para especialista. Aquilo que é de urgência vai para um generalista, aí de cada área, um cirurgião generalista, um clínico generalista, e por aí vai. É assim que nós vamos fazer, George, para poder devolver o Sergipano à saúde. Isso. Já tenho aqui a pergunta do primeiro ouvinte, é o Sérgio. Ele diz o seguinte: bom dia, George. Pergunta ao candidato se, como gestor, ele é acostumado a desconhecer os limites da lei, como no caso do tempo de televisão. Por favor, Milton Andrade. Se como gestor... Vou repetir. Pergunta ao candidato se, como gestor, ele é acostumado a desconhecer os limites da lei, como no caso do tempo de TV. Veja, o gestor, ele não é... Porque o senhor no início disse que gostaria de ver o tempo maior de televisão. Talvez seja isso. Isso, eu entendi agora a pergunta. Entendi sim. Então, Sérgio, respondendo a sua pergunta. O gestor sozinho não é nada, Sérgio. O gestor é quem escolhe técnicos melhores que si para trabalhar consigo mesmo. Essa frase foi dita pelo um dos grandes industriais dos Estados Unidos, Carnegie. Então, eu escolhi pessoas técnicas para estar no nosso jurídico e a eles cabe a resposta a mim. O gestor é aquele que dá metas, o gestor é aquele que aponta os caminhos e o gestor é aquele que cobra os resultados. O gestor também é aquele que motiva a sua equipe, aquele que dá motivação, que dá respaldo, que dá crédito à sua equipe. Eu não sou pleno para saber de saúde, de educação e de direito eleitoral na especificidade, por exemplo, do direito eleitoral, de qual é a legislação específica para o tempo de televisão. Isso foi feito pelo TRE. Então,
realmente não tem muito sentido a pergunta. Isso. Então, será um administrador de empresas dentro da máquina pública, da máquina do Estado. A minha formação não é em administração de empresas. Eu sou formado em Direito. A minha prática é de salvar a empresa que estava para fechar. Aliás, eu acho que vale a experiência, porque as experiências que nós temos ultimamente de políticos profissionais foi o que deixou o Sergipe no fundo do poço. Então, temos que mudar, temos que renovar. O que eu faço é salvar empresas. Já salvei dezenas de empresas e, principalmente, salvei centenas de empregos. E é isso que eu quero fazer para o Sergipe. Isso. O que é que deve ser feito, por exemplo, na área da educação em Sergipe? Sergipe tem o pior IDEB do Brasil. A criança sergipana tem a pior educação pública do Brasil, embora tenha um alto investimento orçamentário. Isso é fruto de uma falta de planejamento, de uma falta de priorização e de uma falta de rumo como um todo. Nós implementaremos a escola de ensino em tempo integral. E a conta fecha. Não vamos simplesmente dobrar o horário. Se está ruim de manhã, botar para amanhã e tarde, fica 2 vezes ruim. Não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar um modelo de escola de tempo integral que já existe no Ceará, em Pernambuco, São Paulo, e agora o Marcos Marrafon, secretário de Educação do Mato Grosso, deu um salto no IDEB de lá, saiu das últimas colocações para ficar entre os 10, através desse programa. Primeiramente, vamos adaptar a infraestrutura escolar para que ela fique apta, pronta para receber a escola de ensino em tempo integral. Segundo ponto, vamos fazer concurso público interno para os professores que quiserem adentrar no sistema e capacitá-los para que ele tenha todo o conhecimento e esteja pronto para implementar a metodologia da escola de ensino em tempo integral. Na escola de tempo integral, Jorge, nós colocaremos cursos profissionalizantes, em que o aluno sairá também, além de estudar química, física, biologia, que talvez nunca use, também sairá com a profissão em técnico em eletricidade, técnico em computação, um curso que possa proporcionar a ele um emprego depois, um trabalho depois. Hoje, a cada 10 alunos que entram no ensino médio, apenas 3 concluem. É um índice de desistência muito alto, de 68%. Estou arredondando para o 7%. Para o 70%. No Colégio Ateneu, foi implementada a escola de ensino em tempo integral, não só no nome, mas foi implementado fielmente, como tem que ser feito. E aí, o Ateneu, 302 alunos adentraram no ensino médio. 302 alunos concluíram o ensino médio. Desistência zero. 302 alunos foram aprovados no vestibular. 100% de aprovação. Então, a escola de ensino em tempo integral, sem dúvida, é um grande mecanismo para modificar a educação em Sergipe. Um segundo ponto é que o governo federal estimula em R$2.000 ao ano por aluno o repasse. Aquele aluno que estiver inserido na escola de ensino em tempo integral, o governo federal aumenta o repasse em R$2.000. Ou seja, não há custo para o Estado. O Estado tem sustentabilidade financeira para investir na escola em tempo integral. Ao lado disso, nós temos um aumento de custo com a alimentação, que vai passar de 1 refeição para 3. E a União aumenta o repasse de 35 centavos por dia para R$2 por dia para auxiliar no custeio da alimentação dos alunos. Sem dúvida, é um grande modelo. E por fim, não adianta o Estado investir no modelo, preparar o modelo, se os alunos já vêm mal qualificados da escola municipal, que é do ensino infantil e fundamental 1. Assim como na saúde, vamos fazer o planejamento estadual da educação estadual em Sergipe, capacitando os professores e gestores da educação em Sergipe, para que o aluno saia da escola municipal com o melhor índice de desenvolvimento, para que quando chegar no ensino médio, ele esteja pronto, com qualidade, porque corrigir depois de mais velho é muito mais caro do que corrigir lá na base, no ensino municipal ainda. Então o Estado também acaba sendo vítima da qualidade de ensino municipal de baixa qualidade. R$1 que se investe na primeira infância, se economiza R$6 no ensino médio. Então o Estado, auxiliando o município a ter uma melhor formação dos seus alunos, ele em contrapartida também estará economizando dinheiro, além de melhorar a qualidade de educação dos seus alunos. Por fim, para a valorização dos professores, estabeleceremos a meritocracia.
em que o critério para escolha de diretores, coordenadores, seja critérios objetivos, custo de formação, metas batidas, desempenho, tempo de serviço e mais outros critérios a serem discutidos antes de sua implementação, discutidos com a classe, naturalmente. Também implementaremos a gratificação por desempenho, onde aquele professor que tem um desempenho melhor, que seus alunos têm um desempenho melhor, que tem cursos de formação em didática, por exemplo, em conteúdo, também tem uma melhor remuneração por conta disso. Isso. 7h41, Milton Andrade, candidato a governador pelo PMN, sendo entrevistado aqui na FAM-FM Aracaju, FAM-FM de Carmópolis. Milton, agora é o Júlio, ele mandou uma pergunta. Jorge, bom dia. Veja que perigo a proposta do candidato em entrevista, no caso Milton Andrade, atrelar o repasse de recursos à área de saúde ao atingimento de metas e não de demandas. Fere completamente a lógica do SUS, da saúde pública e estabelece princípios do mercado. Lamentável e muito temerário. É o Júlio. Júlio, lamentável são 3 meses sem cirurgia cardíaca em Sergipe. Lamentável são as 300 pessoas que não fizeram cirurgia cardíaca e as 3.000 pessoas que estão na fila da cirurgia ortopédica. Lamentável é que Sergipe tenha virado uma fábrica de transformar seus cidadãos que tiveram lesão ortopédica em cidadãos aleijados, porque calcificaram a sua lesão no braço e na perna. Lamentável é isso. A nossa proposta não condiciona repasse do SUS. É transferência voluntária do Estado. O SUS tem critério de legislação federal. Eu não sou candidato a presidente da República, eu não sou candidato a senador da República. Eu estou falando que o Estado vai beneficiar em transferência voluntária, ou seja, acrescentar recurso. Tirar recurso de município nenhum, o Estado pode. De forma alguma que ninguém pode fazer isso, teria que ser candidato a presidente. E também não defender esse modelo que o Júlio falou. Estou defendendo que aquele município que tiver um melhor atendimento, aquele município que conseguir reduzir suas filas, esse município sim vai ter um investimento maior voluntário. Aquele que é obrigatório do SUS, quem faz a conta é a União, não somos nós. A gente é um mero repassador. Isso. 7h43. Aliança do PMN. O PMN está aliado na chapa majoritária com o Partido Patriotas. E tem como... tem candidato ao Senado? Tem o economista Adelson Alves. Isso. E a Emília Correia como candidata a deputada federal. Deputada federal também. Deputada federal. São os dois partidos aqui em Sergipe. Isso. Não houve, né? Não conseguiu dialogar para conseguir mais partidos, não é isso, Milton? A gente teve diálogos com outros partidos, mas nem todos nos interessam, né? Tem que ter perfil de renovação, um comprometimento com a gestão técnica, que não tenha nenhum tipo de fatiamento político. Então, nesse perfil, na peneira final, o único que demonstrou interesse dentro do nosso perfil foi Patriotas. E agradeço ao Patriotas por ter conseguido e confiado em um projeto renovador de um jovem de 30 anos que está aqui para melhorar Sergipe. Isso. Sendo eleito, como seria a convivência com a Assembleia Legislativa, já que não poderá fazer maioria? A maioria, ultimamente, infelizmente, se criou uma cultura de que para se ter maioria tem que se utilizar de cargo político, cargo público, cargo comissionado, secretaria. Nós conseguiremos a maioria, graças a Deus, em todas as minhas atividades e desafios de minha vida. O que eu fiz foi dialogar, fazer consenso. Sou uma pessoa pacífica e conciliadora e tenho conseguido êxito em todos os desafios que eu entrei, graças a Deus, por ser bom no diálogo, entender as partes e atender às demandas que forem possíveis. Conseguiremos a maioria, Jorge, aprovando projetos para a sociedade. Eu não imagino que a Assembleia Legislativa fique contra um projeto só porque quem foi eleito foi um governador de outra chapa. Se aquele projeto beneficia a sociedade, se aquele projeto beneficia o povo, se aquele projeto reduz o custo para empreender, se aquele projeto desburocratiza a relação em Sergipe, se aquele projeto aumenta o microcrédito para o pequeno empreendedor, para o feirante, para o ambulante, para o vendedor de amendoim, para o engraxate. Aliás, gerar crédito para o microempreendedor é uma das atividades que eu orgulhosamente faço parte. Sou conselheiro do CEAP, o Centro de Apoio ao Pequeno Empreendedor, com mais de 12.000 pequenos empreendedores. Quando eu falo pequeno, é pequeno mesmo, informal. Aquele que banco não empresta dinheiro. É o que eu quero fazer em Sergipe, é aumentar o microcrédito, porque R$1 no microcrédito vira R$6 no PIB, segundo a OMC, Organização Mundial do Comércio. Foi inspirado no banqueiro dos pobres, Mohamed Yunus, lá de Bangladesh.
Então, eu não vejo como a Assembleia possa ficar contra projetos que beneficiem a sociedade, que beneficiem o povo. Agora, aquele projeto que é maldoso, aquele projeto que você precisa que os deputados votem contra a sua convicção, só por você ser governador, esses não vão passar e nem esse eu vou propor. Eu vou estar sempre ao lado da sociedade, ao lado do desenvolvimento de Sergipe, da saúde, da segurança, da educação e do emprego. Como empresário, defende as privatizações, Milton, aqui no Estado? Aqui no Estado, não. Primeiro ponto, eu não tenho, ninguém tem que ter medo de falar de privatização. Nas telecomunicações, sou muito benéfico. Telefone era declarado no imposto de renda. Meus pais, quando se separaram, meu pai ficou com um bugre, minha mãe com a linha telefônica. Está lá no formato de partilha. Você esperava uma fila de 9, 10 meses para ter uma linha telefônica. Você lembra disso? Pegou essa época ainda? Isso, com certeza. E tinha gente que vivia de aluguel de linha de telefone. Então, quando você quebrou a privatização, quebrou a empresa pública, quebrou o monopólio da empresa pública e privatizou, você tem pessoas concorrendo, o custo caiu, você compra uma linha na mesma hora, custa R$ 9,90, R$ 9,90, não entra imposto de renda que não tem mais valor econômico nenhum, e isso fez com que hoje o Brasil tenha mais linha telefônica do que habitantes. Antigamente, telefone era coisa de rico, era coisa de classe média, não é verdade, Jorge? Isso era. Então, hoje, a privatização proporcionou ao pobre ter acesso à linha telefônica, ter WhatsApp, ter internet, ter acesso às informações que antigamente não tinha. Então, primeiro ponto que nós temos que quebrar, não tem que ter medo de falar de privatização. Segundo ponto, quais seriam as empresas possíveis a serem privatizadas em Sergipe? Não interessa ao Estado de Sergipe que ela seja privatizada. Por que motivo? O Banese dá lucro. 90 milhões de reais ao ano de lucro. Não tem sentido ser privatizado porque dá lucro. Você vai deixar para lá o que está dando lucro? Então vamos para a DESO. Que geralmente é sempre a pergunta. Banese e DESO. Em suma, a pergunta de privatização gira em torno disso. Veja, o grande problema não é se a empresa é pública ou privada. O grande problema é como ela é administrada. Tem empresas públicas bem administradas e tem empresas privadas mal administradas. O que nós vamos fazer na DESO é o que deveria ter sido feito. É apresentar à DESO uma gestão técnica, que nos últimos 20, 30 anos ela não conheceu. Uma gestão eficiente, uma gestão comandada por alguém do seu corpo efetivo, que seu presidente venha do próprio DESO. E que esse presidente implemente as medidas necessárias para que a DESO se torne uma empresa eficiente, reduzindo a perda de água. Mais da metade da água da DESO é perdida, desperdiçada. Ou seja, se a gente paga por 1 litro, nos custou 2, porque tem uma alta perda de água. Aumentando a cobertura de saneamento básico. A cada 3 casas, só uma tem saneamento básico em Sergipe. Então, nós vamos fazer tudo isso com a DESO, apresentando uma gestão eficiente, que ela não conheceu. Não se privatiza sem testar uma gestão eficiente. Vai se amputar um braço sem ter apresentado um outro tratamento? Não. Então, nós não vamos fazer isso. E eu quero frisar. O grande problema não é público nem privado. O grande problema é o monopólio. É o monopólio. Você não tem como criar concorrência na empresa de água. Então, eu não estaria resolvendo um problema se a empresa de água continuasse com o monopólio na mão da sistema privada. Então, a DESO continua pública, continuará pública, será muito melhor do que é hoje, do que foi nos 20 anos, com a gestão técnica e eficiente, blindada a intervenção política. Do modelo que aí está, o que é que precisa mudar na máquina do governo? Uma redução, hoje temos 18 secretarias e alguns órgãos, o Estado de secretarias. Então, nós vamos reduzir para apenas 8 secretarias. Nós vamos também reduzir o número de cargos comissionados. São mais de 3.000 cargos comissionados. É o que se vê, pelo menos no portal de transparência, se não tem clareza com esse número. Mas foi um número divulgado em maio pela imprensa. Infelizmente eu não tenho como asseverar se são 3.000. Já ouvi dizer que são 6.000. Não tem como a gente asseverar, ser assertivo em qual é o número exato. São mais de 3.000 cargos comissionados. Vamos reduzir para apenas 650 cargos comissionados, substituindo também gradativamente por servidores públicos efetivos, concursados. Nós vamos também reduzir o custo da máquina pública. A tecnologia chegou e em Sergipe, em vez de baratear a despesa com custeio, mais do que dobrou. Nos estados
bem administrados, segundo o ranking da Folha de São Paulo, que tem o índice de competitividade e de eficiência. Santa Catarina, São Paulo, Paraná, o custo do valor que é feito com a máquina pública caiu por causa de tecnologia. Em Sergipe ele cresceu. Em suma, vou dar um exemplo. O que é custeio? Custeio é o valor que se gasta, que o Estado paga para aluguel de imóvel, aluguel de carro, energia, combustível, limpeza do imóvel. Essa despesa hoje está em 90 milhões de reais ao mês. É quase o orçamento da saúde. Nós vamos tomar medidas de enxugamento da máquina. Aliás, reduzindo o número de secretarias, o enxugamento é uma consequência natural até. Mas vamos reduzir o custo da máquina, adotar medidas alternativas, implementar tecnologia para esse custo cair para pelo menos a metade. E aí nós estaremos equilibrando as contas. O Estado de Sergipe hoje é deficitário ao ano em 600 milhões de reais. Com a redução de carro comissionado de secretaria e com o custeio, nós estaremos economizando em torno de 800 milhões de reais ao ano. Também tomaremos medidas de equilíbrio da Previdência do Estado de Sergipe. E essas medidas podem gerar uma economia de 350 a 400 milhões. Quais são as medidas? Uma auditoria, para ver se os benefícios concedidos realmente têm respaldo na legislação, está tudo ok. É comum ter equívocos, é comum ter erro de interpretação. A União fez uma auditoria e economizou 1 bilhão e 700 milhões pagos a mais nos últimos 4 anos. Faremos o mesmo aqui em Sergipe. Segundo ponto, respeito ao teto constitucional. Não se pode ganhar mais do que o teto previsto na Constituição. Não se pode ganhar mais do que 35 mil reais. É um salário muito bom. Nós vamos respeitar o teto e tem centenas de aposentadorias acima do teto constitucional. Terceira medida para a Previdência, vamos criar uma alíquota progressiva na contribuição previdenciária. Não é justo que quem ganhe R$1.000 contribua com o mesmo percentual de quem ganhe R$35 mil. É a mesma lógica do imposto de renda, que tem a faixa da alíquota progressiva, para que quem ganhe mais contribua mais com o Sergipe Previdência e reduza o rombo. Por fim, vamos substituir terceirizados e comissionados por servidores efetivos. E isso impacta na Previdência. Sabe como, amigo Jorge? O comissionado e terceirizado contribui para o INSS, é a Previdência da União, não para o Estado de Sergipe. O servidor efetivo contribui para a Previdência Estadual, para o Sergipe Previdência. Hoje nós temos 1,8 servidor nativa, menos de 2 servidores nativa, para 1 na inativa. Para essa conta ficar equilibrada, redonda, nós precisamos de 3 servidores nativa para 1 na inativa. Então, substituindo o cargo comissionado para o servidor efetivo, a gente vai alargar a base de contribuição. E aqui queria registrar que recentemente, no mês de junho, o atual governo tomou uma medida acertada na Previdência, em que foi migrado para o plano de capitalização para os novos servidores. Isso solucionará a Previdência dos futuros servidores que ingressarem na máquina pública, fazendo com que esse rombo não atinja mais a próxima geração. Daqui a 25, 30 anos, quando os novos servidores estiverem se aposentando, Sergipe não estará mais com um rombo previdenciário por essa medida no mês de junho. Eu não tenho problema em elogiar o que dá certo. Ao contrário, o que dá certo eu quero copiar e aprender mais um pouco. Então, nós temos que conviver com o rombo pelos próximos 20, 25 anos. O rombo só pode ser reduzido. O rombo da Previdência hoje é de 1 bilhão e 200 milhões ao ano. E ele só pode ser reduzido em até 30%. Os outros 70% dependem da União, com reforma previdenciária, e não tem como também. A União só pode minimizar em 40%. Os outros 30% a gente vai ter que conviver com o rombo da Previdência pelo resto dos próximos 2 décadas. Então não tem muito o que fazer para zerar o déficit. Nós só podemos reduzir o déficit. Isso. Eu tenho uma pergunta aqui do Lúcio Flávio. Ele faz a seguinte pergunta: o que o candidato Milton acha do uso do fundo partidário e do pouco tempo da TV? Lúcio Flávio. Lúcio, a velha política tem medo de renovação e a velha política está dando poder no Congresso Nacional. A legislação feita no Congresso Nacional para a reforma eleitoral é uma legislação feita para não ter renovação. Você competir tendo 20 sessões contra 400 é um absurdo. Não tem como, são 20 vezes mais. Então temos que convidar e jogar um jogo diferente. Eu não uso fundo eleitoral, Jorge. Eu não uso fundo eleitoral. Eu critiquei a aprovação do fundo eleitoral em 2017,
que retirou 1,7 bilhão do orçamento público da União, da saúde, da educação, para dar partido político. Eu não concordo com essa retirada de dinheiro público para gastar com campanha política. Um fundo extra, que já tem um fundo partidário. Além do fundo partidário, se criou o fundo eleitoral, que somados dão 2,5 bilhões para a campanha política. Eu não concordo, e por não concordar, não acho coerente que quem não concorde use. Se você concorda e usa, você é coerente. Eu não concordo, não uso, não usarei, e fundo eleitoral não tem sentido de existir. Que tenha sido a primeira e última vez. Nossa campanha é paga com recurso próprio e com doação de quem acredita no nosso projeto, com doação dos nossos apoiadores. Isso, 7h57. Fabrício, perguntar ao candidato sobre a proposta de integração tecnológica da saúde. Fabrício, obrigado pela pergunta. Nós criaremos o Data Vida, em que o município estará integrado ao Estado para que a gente saiba todo o histórico do paciente. Se você conhece o passado do paciente, você entende o presente, as doenças presentes, e até consegue prevenir doenças futuras. Hoje não há uma integração. Aliás, dentro da própria administração estadual, tem softwares diferentes. O software do IPES não é o mesmo software do Hospital João Alves, do USE, e que tem inclusive softwares diferentes nos hospitais regionais. Então nós vamos colocar todo mundo falando a mesma língua. Todos que tenham integração, para que o paciente que fez um raio-x em Canidé e foi transferido, por exemplo, para o Hospital Regional de Itabaiana, não precise repetir o raio-x porque esqueceu o raio-x em casa. Esse custo é caro, a fila aumenta, o paciente tem uma exposição desnecessária à radioatividade, ou seja, algo evitável. Nós vamos integrar a saúde estadual, a saúde municipal, em que o paciente terá registrado no Data Vida todo o seu histórico de saúde. Exames realizados, procedimentos cirúrgicos realizados, vacinas tomadas, consultas realizadas, prognósticos feitos, diagnósticos feitos, tudo que foi feito na história da vida daquele paciente, inclusive com a rede particular, que muitas vezes o paciente sai da rede pública, faz o exame na rede particular e depois volta. Então nós faremos a integração em toda a saúde estadual, envolvendo pública, privada, municipal e do Estado. 7h59, Milton Andrade, candidato do PMN, candidato ao governo do Estado, sendo entrevistado aqui na FAN-FM. Agora o Renato Lucas pergunta ao candidato se ele disse que temos 3.000 comissionados. Se ele for eleito, como seria destinado as vagas para os concursos e quais áreas? Por exemplo, a Polícia Militar seria uma? A Polícia Militar seria uma. O Corpo de Bombeiro, que está com concurso vigente. Tem que ter a convocação imediata de todos os aprovados. Nós temos uma defasagem, segundo a lei, de 800 vagas, tem 300 aprovados. E o custo de formação para oficiais demora 3 anos. Se demorarmos a convocar os bombeiros aprovados, oficiais aprovados bombeiro, daqui a 3 anos teremos um bombeiro apto, um oficial de bombeiro apto. Se for praça do bombeiro, passar 1 ano para formar. Então nós temos que convocar de imediato. Polícia Militar tem que aumentar o efetivo e concurso público é um dos caminhos, não é o único caminho. O outro caminho é retirar os policiais de atividades administrativas e burocráticas. Até porque o policial foi treinado para proteger a sociedade, para estar na rua para proteger a sociedade. E nós temos centenas de policiais em atividades administrativas que não seria necessário estar alocando a mão de obra ali. Então vamos fazer um concurso público para assistente administrativo da PM, para que nós possamos liberar os policiais militares para que eles venham à rua. Um terceiro ponto é que os policiais acabem com essa cessão para outros órgãos. Tem fórum, por exemplo, que está muito mais protegido, está 6 vezes mais protegido que a cidade de Buquim inteira. Acaba sendo desleal com a população de Buquim. Então nós temos que promover... Mas é institucional, não é? Não. A sessão, estou falando da sessão. O institucional é institucional. Estou falando do que for cedido. Certo. O que for cedido. O institucional não tem jeito. Está na conta já. Está no planejamento. O que estoura o planejamento é aquilo que estava na conta do executivo e foi cedido. Então nós vamos acabar com essas sessões para que o policial fique à disposição da sociedade. Então vamos aumentar o efetivo com essas 3 medidas. E uma quarta medida
é criar uma legislação que estimule o militar a continuar na ativa. E não a legislação atual continua valendo. Mas aquele militar que optar por continuar na ativa será financeiramente beneficiado. É muito mais barato para o Estado pagar mais a quem já está treinado, quem já tem experiência. Ainda tem 50 anos, por exemplo, é jovem para se aposentar. Eu não estou mudando em nada a regra. Quem quiser se aposentar, continua com o direito de se aposentar. Eu vou criar estímulos para que quem quiser continuar na ativa receba muito mais por isso. Isso. Eu tenho aqui Riley. Ele diz o seguinte: bom dia, George. Aqui é Riley, seu amigo de Lagarto. Esse Milton realmente é preparado. Mostra-se conhecimento em todas as áreas e tem propostas mais sensatas entre os candidatos ao governo. É uma espécie de renovação com qualidade. Ô, Riley, obrigado pelas palavras. Realmente, numa luta árdua, numa luta desigual, eu fico muito feliz em receber esse estímulo. E é isso que faz com que a gente durma todas as noites. Depois de meia-noite, acorda todos os dias, antes das 6 da manhã. Obrigado, Riley. O meu abraço para você. Não vamos perder a fé na renovação, que a renovação depende só de nós. Isso, ele está agradecendo também. Bom dia, pergunta ao Milton o que ele pretende fazer para atrair empresas. É o Marcos. Marcos, para atrair empresa, temos que ter 3 pilares. Primeiro, infraestrutura de qualidade. Segundo, mão de obra qualificada. E terceiro, segurança pública. No primeiro ponto de infraestrutura, nós vamos melhorar as rodovias em parceria com o governo federal. Fazer uma concessão, parceria público-privada, o Estado não tem dinheiro para isso. Para retomar a ferrovia, aliás, era o sonho do ex-governador Marcelo Deda, que integrasse a ferrovia ao porto. Falta muito pouco, poucos quilômetros, para concluir a integração da ferrovia ao porto. Então espero que eu possa colaborar com o Sergipe, que eu sei que Marcelo Deda queria o bem de Sergipe, com essa realização desse sonho, que integre a ferrovia ao porto. Então vamos fazer parceria público-privada para integrar a ferrovia ao porto, melhorando a infraestrutura de escoamento e produção. Não adianta você produzir se na hora que você vai pagar o frete, a estrada é de péssima qualidade, não tem ferrovia, não tem hidrovia, nada disso funciona. Então, nós vamos investir na infraestrutura nesse sentido. De outro lado da infraestrutura, nós vamos também trazer investimentos para usinas de energia elétrica. A energia elétrica é uma energia previsível na geração. Não depende de estiagem. Nossa, aqui em Xingó, se tiver uma seca, como de vez em quando tem, nós sofremos com energia e aí migra a bandeira. A bandeira passa de verde para amarela, para vermelha, e a gente começa a pagar caro pela nossa energia. Isso afasta os empreendedores, afasta os investidores do Sergipe, porque ele não tem previsibilidade de quanto vai custar a sua conta de energia, e é uma conta cara. Então vamos também atrair usina de energia solar. E adiante, será em Canindé de São Francisco, para aproveitar que lá é uma região seca de muito sol, e para aproveitar também as linhas de transmissão já instaladas e subutilizadas pela Chesf lá em Canindé de São Francisco. Isso. Milton, você já falou a respeito do tempo de televisão, 15 segundos, não é isso? Agora sobre a pesquisa, o primeiro resultado. Qual a sua avaliação? Em primeiro lugar está, na pesquisa, se eu não me engano, em primeiro lugar está... Valadares Filho. Não. Essa pesquisa está errada. A pesquisa certa é nenhum deles. Não sabe ou não opinaram. Em primeiro colocado está não sabe ou não opinaram. E todos sabem quem são os candidatos, mas não conhecem Milton ainda. Então tenho certeza que esses 74% que não sabem ou não opinaram vão escolher pelo novo. Vão escolher por quem não conhecem. Porque se fosse escolher quem já conhece, não tinha 74% de não sabem ou não opinaram. Eles já teriam opinado, já teriam escolhido. Eles estão esperando alguém que represente a renovação. Eles estão esperando alguém que represente uma gestão eficiente. O fim da politicagem. E não renovação de pai para filho. Uma renovação de verdade. Uma renovação com qualidade, como foi dito pelo Riley. Então, o nosso aquário de eleitores é o aquário dos que não sabem, dos que não opinaram, ou dos que estão desiludidos, que não escolheram ninguém. Aqueles que ainda não escolheram ninguém e que não querem votar em ninguém. Porque dizem que de 4 em 4 anos são enganados. Esse ano vocês têm a opção. Esse ano vocês têm a opção de alguém que não veio de família política. Alguém que tem experiência de administrar e gerar emprego. Alguém que conhece o estado de Sergipe, conhece os problemas e que estudou as soluções. Não estudou sozinho não, porque sozinho ninguém é nada. Estudou com uma equipe técnica, uma equipe qualificada, inclusive com pessoas de fora do estado, com consultores internacionais da ONU fazendo parte desse projeto.
E é assim que eu quero administrar Sergipe, e é assim que nós vamos conseguir chegar ao segundo turno. Isso. Agora são 8 horas e 6 minutos. Milton Andrade, fica à vontade aí para conversar diretamente com o eleitor aqui no Jornal da Fã. Fica à vontade, Milton. Jorge, agradecer o espaço, agradecer a Fã FM pelo espaço. Um abraço aqui ao Antero, que está conosco. Você, eleitor, você ainda não me conhece. Conhece mais um pouquinho depois dessa entrevista. Eu sou Milton, tenho 30 anos, não venho de família política, nunca fui candidato. E assim como você, eu estou cansado. Eu não aguento mais ver os mesmos de sempre que criaram os problemas se apresentando como solução. Eles não são solução. Eles são parte do problema. E eles querem que você perca a esperança, porque você sem esperança significa dizer que você está omisso, e um cidadão omisso é refém daqueles que se apresentam. Não podemos nos omitir. A omissão nos custou caro. Martin Luther King, na luta contra a desigualdade racial nos Estados Unidos, dizia: o que me preocupa não é o silêncio dos bons. Perdão. O que me preocupa não é o barulho dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Se você é de bem, se você não aguenta mais, se você quer renovação, esse ano você tem a opção. A opção é Milton Andrade, governador, 33, para renovar com qualidade Sergipe. Um abraço ao Wendel e ao Michael, que aqui também estão. Obrigado pela atenção a todos, obrigado pelo espaço, Jorge. Ok. Milton Andrade, muito obrigado pela presença aqui, acompanhado dos seus assessores, a jornalista Kátia Santana e também a presença do Ricardo aqui também. E desejo boa sorte, viu, Milton? Boa sorte é pouco, eu preciso de muita sorte. Com pouco tempo de televisão. Eu preciso de muita. Isso. Boa sorte não resolve meu problema, tem que ter muita. Mas vai viajar, vai fazer a campanha de jatinho mesmo? Não. Esses meios aí pouco convencionais não fazem parte do meu perfil, não. Ok, Milton, boa sorte, viu? Agora são 8 horas e 8 minutos.